Oi, oi, tudo bem com vocês? Você está pensando em reformar e quer fazer isso em 20 dias? Então eu tenho o projeto certo para você. Fica nesse vídeo que você vai ver. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma reunião com o cliente, vai entender as necessidades, vai olhar as fotos. Isso pode ser tanto em São Paulo quanto em qualquer lugar do mundo. Inclusive, as nossas consultorias, a maioria que a gente fez são no exterior. A gente tem consultoria em Londres, em Portugal, em Miami, em Chicago, porque a gente consegue pensar e dimensionar todo o projeto à distância, tá? Não tem problema. Inclusive, a medição, a medição seria as medidas reais do ambiente, a gente tem um manual de auxílio para você conseguir fazer sozinho também. E caso você queira, a gente também tem o opcional de contratar uma equipe especializada para fazer a medição para você. Mas a gente também já pensou nisso e a gente consegue fazer essa medição junto com você, acompanhando e tirando as dúvidas em um vídeo, por exemplo. Depois que a gente faz essa parte, a gente vai pensar em todas as necessidades que você precisa. A gente vai entender o que está faltando no seu apartamento, quais são os móveis que você vai manter, os móveis que você não quer manter, as cores que você gosta. E aí a gente vai começar a fazer uma apresentação. A gente vai primeiro te apresentar duas sugestões e opções para cada ambiente. Então, se você tem um quarto e uma sala, a gente vai apresentar duas opções para quarto, duas opções para sala. Eu vou mostrar aqui um projeto que é uma sala e um hall de entrada e a gente apresentou duas opções. Essa cliente já fez a aprovação e agora a gente vai entregar para ela o manual final. Então, nessa apresentação, a gente vai primeiro mostrar os materiais utilizados, o mood board, qual foi o conceito que a gente pensou nesse projeto. Esse, inclusive, é um projeto super clássico, tá? A gente praticamente não faz esse tipo de projeto, mas essa cliente, ela gosta de tudo muito clássico e é até legal para vocês verem um estilo diferente de projetos que a gente faz. Aqui, mobiliário, aqui são as opções de mobiliário que nós usamos nessa primeira opção. Eu vou mostrar para vocês junto com as fotos do apartamento, de como é atualmente, para vocês entenderem o que a gente manteve e o que a gente trocou. Nessa primeira sugestão, a gente está sugerindo a troca do tapete e a troca da mesa de centro. Os demais elementos, eles fazem parte da decoração que a gente sugeriu para o hall de entrada do apartamento e para o hall social, que ele também faz parte da entrada do apartamento. Vocês vão entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Então aqui todos esses elementos que a gente coloca são clicáveis, a pessoa pode clicar e já vai direcionar para o site para a pessoa ver qual é o valor, o tamanho, tudo isso também. Só que isso daqui, primeiro é uma prévia. Quando aprovado, vocês vão receber também uma planilha com todas essas informações, falando sobre o site, as informações de medidas, tudo direitinho. Então é bem fácil. E aí aqui a gente já começa com o living e o hall. A gente colocou a planta, né, mostrando o ambiente que vai ser feito. Então a gente está falando aqui, ó, dessa parte de sala. E aí, quando a gente fala da sala, todos esses móveis que estão aqui, eles já eram existentes, tá? A gente só fez a sugestão de troca da mesa de centro e do tapete. Mas a gente também fez uma segunda opção mantendo a mesa de centro e o tapete, exatamente para que a cliente possa optar se ela quer ou não trocar esses móveis. E aí a gente começa pelo hall. O hall, a gente fez uma sugestão. Ó, aqui até tem uma foto do hall existente, né? É um hall bem clean, bem clarinho, hoje não tem nada. E uma das coisas que ela gosta bastante é mármore, então a gente sugeriu um painel de mármore. Nas laterais nós colocamos algumas ripas com iluminação. E dentro dessa parede de mármore a gente fez um aparador. Logo que a visita entra, ela vê esse painel de mármore e ele já fica mais imponente, que é a ideia que essa cliente quer do apartamento. E na lateral direita, né, então a porta do elevador, a lateral direita do elevador, a gente colocou papel de parede e um espelho. Ela queria muito um espelho na entrada do apartamento. Então, a hora que a visita sai da porta do elevador, ela vai ver o mármore e à direita ela tem um espelhão aqui de corpo inteiro. E como é um estilo mais clássico, a gente optou por um espelho todo bisotado bem largo, com 10 centímetros, que traz e remete essa ideia do clássico. Na parte de cima, a gente colocou uma arandela para iluminar esse espelho, porque a gente não tem uma iluminação muito legal lá no hall, então a gente fez essa sugestão. E papel de parede em todo o hall, inclusive na porta
que dá acesso ao elevador. A gente consegue colocar papel de parede na porta do elevador, fica super legal e já faz uma cara diferente para aquele ambiente. Então aqui é a primeira sugestão que a gente fez do hall. Lembrando, tá? Tudo isso é conversado com o cliente baseado também no budget dele. Então a gente vai entender qual é o valor de investimento desse projeto para não sobressair muito ou para não ficar muito abaixo. E nós sempre pensamos em duas opções, sendo uma um pouco mais cara, né? Uma opção um pouco mais com marcenaria, com elementos mais salgados, vamos dizer assim, e uma opção um pouco mais em conta para que o cliente também possa escolher qual que ela quer seguir. Então aqui a gente tem até a imagem aqui, essa é a parte interna da sala da cliente. Quando a gente entra no apartamento, nós temos uma parede atualmente bem brancona com a porta centralizada. E aí a gente fez a primeira sugestão de fazer um pórtico todo em madeira nessa parede. Esse pórtico todo a gente aproveitou para mimetizar a porta, então a gente trocou a porta, porque era uma ideia dessa cliente, ela não queria manter a porta original. Trocamos a porta. Aqui na lateral esquerda, que dá acesso para a área da cozinha, nós colocamos um quadro. Esse é um quadro que é um quadro de uma artista e tudo mais, mas a gente poderia também colocar algum elemento um pouco mais em conta, alguma opção diferente. Aqui a gente sugeriu porque realmente essa cliente gosta de arte, ela gosta de alguns pintores, então a gente decidiu colocar aqui essa opção. No lado direito a gente fez um mini hallzinho que a gente sugeriu um banco com sapateira e um aparador que remete ao hall, então a gente tem o mesmo mármore lá do hall e um espelho. Essa foi a primeira opção dessa parte, aqui tá a imagem para vocês verem. E aí a gente vai colocar várias imagens de perto ou de longe. Esses móveis todos são existentes da cliente, a gente coloca o mais próximo da realidade, então as poltronas já existem, essas mesas laterais, os sofás. E aí um ponto que essa cliente comentou bastante é que ela tem 3 salas nesse mesmo ambiente, né? Ela tem a sala de TV, no centro a sala de estar e na ponta a sala de jantar. E eles, para passar de um ambiente para outro, eles têm um pórtico também, uma parede assim, fazendo esse desenho, que ela comentou que ela precisava de um pouco mais de espaço para armazenamento, mas que ela tem muita coisa que ela ganhou de casamento que ela gostaria de deixar exposto. Então, alguma estante, alguma coisa que ficasse tudo aberto. E aí foi a nossa sugestão de aproveitar esse pórtico existente, né, essa volta toda, e colocar uma estante. Então a gente colocou madeira pelo lado de dentro e pro lado de fora são as 2 estantes. A gente colocou na parte inferior da estante 2 portinhas ripadas. Vejam só, deixa eu aproximar aqui. 2 portinhas ripadas, porque ela precisava de um espaço também fechado. E na parte de cima essa estante toda aberta, com esse tom mais de nude, porque como é um ambiente mais clássico e a gente já tem bastante dourado, o tapete é vermelho atualmente, a gente acabou colocando essa opção de ter uns tons mais claros, então, pra gente não misturar muito com o que ela já tem no apartamento. Então aqui as 2 estantes nas laterais que nós fizemos, elas são estantes estreitas para não atrapalhar na circulação. Isso tudo a gente pensa lá no começo, né, no layout que vocês viram no início. E aí essa foi a primeira sugestão dessa área. Essa daqui é a visão geral da entrada, então a hora que a visita entra no apartamento, essa vai ser a visão, os 2 sofás, as 2 poltronas, a mesa de centro, essa porta que é a porta que dá acesso para a área da varanda. E um dos pontos que ela comentou é que ela gosta muito da Nara Ota, que ela faz esculturas e tudo mais, ela tem umas coisas super bacanas. Então a gente pensou em colocar as folhas da Nara Ota aqui no canto, fazendo esse desenho de como se fosse uma folhagem solta. São folhas douradas, combina muito com os elementos que ela já tem, dourados. E aqui a gente coloca uma imagem mais de perto, ó, para vocês verem. Essa cliente, inclusive, se vocês repararem aqui no fundo, esse daqui é a sala de jantar dela. Ela também fez conosco, foi uma consultoria anterior a essa. E aí, como ela gostou muito de como ficou, ela decidiu trazer todos os elementos que a gente fez lá na sala dela de jantar aqui para a sala de estar. Então, essa parte aqui que vocês estão vendo ao fundo, a gente já tinha feito anteriormente e agora a gente começou a fazer a sala de estar. Então, tudo tem uma conexão. O mármore que a gente usou lá no hall é o mesmo que a gente usou na sala de jantar, que é o mesmo que a gente também usou no aparador de entrada. Aqui para vocês verem também, ó, uma imagem de como que era esse outro lado do pórtico. E aí, vamos para a opção 2. Na opção 2, a gente até comentou com ela que a gente manteve a mesa de centro, o tapete e a ideia na segunda opção foi um ambiente mais clássico, porém mais em conta, então sem tanta marcenaria. Então, nessa opção, o hall, ele tá um pouco mais moderno, inclusive, a gente colocou esse papel de parede, que é um papel
de chevron com uma prateleira em amadeirado e aí a gente tem um espelho. E para a gente manter o clássico, que é uma questão que o cliente gosta bastante, fizemos uma boiserie por cima do papel de parede chevron. Então aqui tem uma outra ideia, aqui seria uma opção bem mais em conta, porque na primeira opção a gente tem o mármore, então por isso que a gente faz essa ideia de ter duas sugestões. Já na entrada do apartamento, a gente sugeriu manter a porta de entrada e aqui fazer só papel de parede, o banco com a parte do aparador aqui, bem diferente da primeira proposta. Aqui, reparem que a gente não está mimetizando as portas, então essa daqui seria a porta do lavabo, a gente não mimetizou. E essa porta que acessa a copa também não está mimetizada. Então a gente sugeriu duas opções legais. E qual que é o interessante disso? O cliente pode pegar essas duas opções e mesclar. Ah, Rafa, então eu gostei, vamos fazer um pouco da madeira aqui para colocar um quadro, mas o resto a gente deixa de papel de parede. Então a sugestão de ter duas ideias iniciais é que a gente consiga montar uma terceira ideia personalizada com tudo que o cliente mais gostou das duas. Ou tem muitos clientes que já aprovam direto uma opção só. Essa cliente, por exemplo, para vocês já ficarem aí na esperança de ver depois o resultado final, ela aprovou a primeira opção com madeira, tá? A gente ainda não começou, ela não começou a parte de obra, mas quando ficar pronta eu vou colocar aqui para vocês verem também. E aí nessa segunda opção a gente também seguiu com a ideia das plantinhas, né, da naraota, das folhas douradas. Reparem aqui que o tapete é o tapete existente, assim como a mesa de centro, que é uma mesa preta. E aqui a gente manteve a ideia de boiseries, que é o que a gente também tem lá no hall de entrada, então os boiseries aqui nas duas laterais. E ao invés de termos a estante, aqui nós só colocamos um pórtico amadeirado nessa área com um aparador aqui fechado. Então, para explicar para vocês, agora essa cliente ela fez a aprovação e a gente vai para a etapa de manual. Então, a gente vai montar tudo isso detalhado, então a marcenaria, todos os detalhamentos necessários para ela executar esse projeto. O que não está incluso na consultoria? A gente não indica os fornecedores e não faz as propostas de orçamento. Isso poderia ser um item à parte, que a gente também pode fazer, mas na consultoria básica a gente não faz. E além dessas entregas, o que a gente vai apresentar para você conseguir executar? As tintas, o quantitativo de tintas, os mobiliários, as medidas dos mobiliários, os links dos mobiliários. Caso tenha eletrodomésticos, a gente vai colocar os links e as medidas exatas dos mobiliários, dos eletrodomésticos. Todo o quantitativo, por exemplo, de papel de parede que a gente sugeriu, a gente vai colocar o quantitativo completo para que o cliente consiga comprar. Isso tudo vai nesse manual que tem também os detalhamentos de marcenaria. Então, a entrega da consultoria vai ser um pacote, né, um manual completo para que isso daqui saia do papel exatamente como a gente pensou, né? Como a gente idealizou. É muito prático, a gente consegue desenvolver isso para qualquer lugar do mundo. Depois eu vou mostrar também para vocês uma consultoria que a gente fez em Londres e tá super legal, ficou super bonito. O cliente foi mandando pra gente as atualizações e ficou perfeito, exatamente como no projeto, porque a ideia é que a gente consiga orientar, auxiliar com essa consultoria a melhorar um ambiente que talvez você não goste ou que talvez não esteja fazendo sentido. Por exemplo, se você tem um quarto de hóspedes hoje e você quer fazer um home office, a gente também faz essa mudança, a gente vai apresentar todas as ideias para que você consiga aproveitar o seu ambiente, os seus móveis existentes com um novo projeto que seja muito mais rápido e pensado exclusivamente para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta muito dos nossos projetos e também quer fazer uma consultoria, eu vou deixar aqui na descrição um link para você entender melhor sobre esse tipo de serviço. E também, se você ficou com dúvida, já coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Mas se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta e compartilha. E até o próximo!